Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido professor de escola bíblica dominical ou líder de pequeno grupo de crescimento. Nós estamos aí para mais uma aula onde nós estamos tratando de um assunto muito importante, o cristão na era digital, e vamos hoje para a nossa terceira aula desse assunto tão importante. Essa terceira aula fala de emoções afetadas. Como você pode ver aí na tela, o nosso texto-chave está em Mateus 6:22, que diz assim: quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Como sempre incentivamos, você, professor, deve também incentivar a sabedoria diária nesse quadrado aqui embaixo. É muito importante que os seus alunos estejam acompanhando as leituras diárias. A leitura bíblica, ela está em Provérbios 4, do 23 ao 27, aonde o sábio vai dizer: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E ele depois dá passos importantes de como guardar o coração. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você e veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. É importante essa leitura bíblica também fazer ali junto e mostrar já que os ensinos de 3.000 anos atrás têm tudo a ver com esse mundo digital que nós estamos vivendo hoje, e esses princípios aqui com certeza também nos ajudam a guardar o coração. Vamos lá então. A nossa introdução, se você perceber, nós começamos falando do impacto da influência que tudo ao nosso redor tem sobre a nossa vida, mas principalmente falando das mídias, desde o tempo da TV, as novelas, os jornais, um filme que assiste, tudo impacta as nossas emoções. Mas nas redes sociais, nesse mundo digital, onde a quantidade de conteúdo ela é produzida de uma maneira assustadora, tudo aquilo que nós estamos consumindo vai ter algum impacto. E impactos podem ser bons ou ruins, com muitos riscos, como nós estamos vendo. O ponto 1 vai falar justamente isso: telas que impactam a alma. E o 1.1 fala então das emoções abaladas. Eu coloquei ali, você pode acompanhar aqui na tela. Em nossos dias, as telas que atraem nossos olhares o dia todo não se tratam apenas de tecnologia. Tratam-se de conteúdos, histórias, sentimentos, conflitos, traições, vidas reais que consomem e produzem conteúdos freneticamente. Ou seja, na rede social a pessoa está colocando ali a vida dela, as dores dela, os pensamentos dela, as ideologias políticas, as ideologias de fé, tudo ela está colocando ali e alguém está consumindo, e essa troca de informações acabam sim afetando todas as nossas vidas. Eu coloquei aqui também, nesse 1.1, o terceiro parágrafo diz assim: os altíssimos níveis de estresse, cansaço mental, problemas psicossomáticos estão intimamente ligados à vida digital que se vive hoje. E você, professor, nesse quadrado de professor aqui na página 23, você vai encontrar algumas pesquisas científicas que já foram feitas justamente para mostrar que quanto mais tempo as pessoas passam, principalmente em redes sociais, elas tendem a se sentir mais infelizes, mais depressivas, ou seja, já foi provado cientificamente que existe essa ligação. Como nós vamos ver, um dos fatores é sempre a comparação, está sempre se comparando com as outras pessoas e parece que o mundo que ela vê na tela é muito diferente do mundo real no qual ela vive. Enfim, as emoções sim estão sendo abaladas quando não se tem equilíbrio no consumo do digital. E se você digitar aí professor na internet, você vai encontrar muitas pesquisas que estão sendo feitas. É um assunto novo, né? Essa questão do impacto digital na nossa vida, mas já tem muito conteúdo produzido e muito outros conteúdos sendo produzido que você, professor, pode explorar. Inclusive, você pode fazer um print da tela do computador, colocar essas manchetes aí no Data Show para você compartilhar com os seus alunos
a maneira que hoje as pessoas já estão se preocupando a respeito desse impacto, tá? Antigamente era uma preocupação mais do pessoal da psicologia, né, ou o pessoal da ciência em geral, mas hoje todos já estão preocupados com o impacto das telas aí na alma humana, principalmente quem é pai de jovem, pai de adolescente, pai de criança, sabe de como isso tem afetado. O 1.2 vai falar do FOMO, que é uma abreviação de uma expressão em inglês, Fear of Missing Out. É como assim, na tradução literal, medo de se estar perdendo alguma coisa, né? Medo de se estar sentindo fora. Justamente porque isso é importante, professor, você enfatizar nesse 1.2 sobre a vida real e a vida virtual. As gerações mais antigas, como os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito claro essa questão dia e noite, por exemplo, né? Os nossos avós, a bem da verdade, muitos deles moraram no sítio onde não tinha nem energia elétrica. E eles iam, como nós dizíamos, dormir com as galinhas, porque o sol ia embora e as galinhas iam dormir e daqui a pouco também estava todo mundo aí apagando seu lampião para ir dormir, mas também acordava cedo, 4, 4h30, 5 horas da manhã, o pessoal já estava de pé. E tinha essa noção muito clara. O mundo parou para descansar, o mundo estagnou, é a hora de dormir, porque o mundo é aquilo que está ali ao seu redor. Agora, olha o tempo que nós vivemos, o tempo já de energia elétrica, né? Mas que a nossa geração, a geração dos nossos pais, também ainda tinha, mesmo com a energia elétrica, essa sensação de que o mundo parou porque desligava a luz, todo mundo dormia. Mas hoje, no mundo virtual, primeiro que traz a conectividade de todos os lados do mundo num aparelho só. Né? Então, hoje um adolescente pode estar, por exemplo, conversando, jogando com um adolescente lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, e ele está preocupado porque o pessoal de lá está fazendo ponto enquanto ele tá dormindo. Ou seja, ele está com FOMO, que é o Fear of Missing Out, esse medo de estar perdendo alguma coisa no mundo virtual. Essa geração é assim, eles até deitam, apagam a luz, mas estão com a tela na cara e a mente está trabalhando no mundo virtual. Eles estão preocupados. Quem que vai comentar nas fotos deles enquanto eles não estiverem conectados, quantas curtidas vai ter, quem vai pontuar mais no jogo e assim por diante. Então, é algo muito sério, né, esse assunto, e os nossos jovens, os nossos adolescentes, principalmente, estão sendo impactados. Eles precisam de um alerta, porque isso traz um nível de ansiedade absurdo e assustador. Eu coloquei aqui, olha só, o sentimento de que se está perdendo algo nas redes sociais tem contribuído muito para a ansiedade nesta atual geração. E virou também, e aqui tanto no complemento de professor embaixo quanto do outro lado, vai dizer que as redes sociais se transformou numa espécie de termômetro de aceitação. Né? Ali também a pessoa ela se sente aceita ou excluída pelo número de curtida, pelos comentários dos amigos ou por eventos que acontecem, as pessoas publicam as coisas nas redes sociais e a pessoa está do outro lado lá vendo que ela nem foi convidada para isso. Então é um problema real que nós estamos vendo, principalmente impactando as novas gerações. Depois, no 1.3, nós temos o SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Mais um problema aí das telas que impactam a alma. O que seria isso? Síndrome do pensamento acelerado é quando você não consegue desligar a mente. A pessoa até deita para dormir, mas a mente está trabalhando. Isso, né, provém do quê? Provém do excesso de informações recebidas. Ou seja, hoje nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por tanta informação que a gente não consegue processar e nós ficamos ali consumindo esse conteúdo a ponto de a nossa mente ficar acostumada
o tempo inteiro está ali em processos e, infelizmente, gerando muitos conteúdos e se interessando por muitos conteúdos que não trazem mudança nenhuma para a vida, né? É preocupado com jogo, é preocupado com série, ou preocupado com fofocas virtuais, preocupado com status nas redes sociais e assim por diante, e a mente não para. Tem essa imagem de um carro porque o Dr. Augusto Cury, ele é um dos cientistas por trás desse diagnóstico, ele vai dizer que a mente humana ela tem funcionado muito parecido com um carro. O motor de um carro, ele desliga quando você vai trabalhar, você vai com o carro para o trabalho, mas desliga o carro, vai para casa depois de dormir, desliga o carro. Ele diz que, agora imagine se aonde você fosse, o motor desse carro nunca fosse desligado. Você vai trabalhar, mas o motor do carro está ligado. Você vai dormir, mas o motor do lado do carro está ligado. O que ele diz? Ele diz que é mais ou menos isso que tem acontecido ultimamente. Ou seja, com a nossa mente. As pessoas até tentam dormir, as pessoas até tentam fazer outra coisa, mas a mente não para, está sempre trabalhando, está sempre ali preocupada com as questões também virtuais. Então, nós temos aí esses problemas. Aqui eu coloquei, né, o texto de Eclesiástico 3, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, que é Eclesiastes 3:1. E também a gente precisa entender que há tempo de se desconectar de vez em quando. É importante fazer uma desintoxicação de eletrônicos. No início, né, tem muitas pessoas que vão se assustar, porque é nesse processo de desintoxicação que ela vê o quanto estava dependente, viciada, né, do mundo virtual e principalmente das redes sociais. E por fim, desse ponto 1, aplicando o texto, diz assim: segundo o psicólogo Carlos Catito Grybowski, essa necessidade de informação vem da fantasia de que informação é sinônimo de poder. Em alguns âmbitos, como política, essa premissa pode ser verdadeira. Mas no cotidiano, ter muita informação, especialmente a superficial, não empodera ninguém. Apenas leva facilmente ao estresse por sobrecarga mental. Definitivamente, não precisamos saber tudo da vida de todos. Antes, o importante é saber menos e com mais qualidade da vida daqueles a quem realmente amamos. Que fala preciosa, que fala fantástica, e que nós possamos, de fato, reorganizar a nossa vida para estarmos nos ocupando com informações relevantes sobre quem amamos e sobre a nossa vida pessoal, nossa vida com Deus. Porque você saber, muitas vezes, o que está acontecendo do outro lado do mundo, preocupado com bolsa de valores lá de Nova York e assim por diante, por mais que a gente sabe que o mundo hoje é globalizado e tudo pode nos afetar, essas preocupações não levam a nada. Depois, ponto 2, situação agravada. Nós temos então aqui alguns outros pontos importantes para falarmos a respeito desse impacto que as telas têm na nossa emoção. E situação agravada, a gente entra no assunto de quando a pessoa já não está bem emocionalmente, quando a pessoa ela já está fragilizada emocionalmente, a vivência dela no mundo virtual. E o primeiro assunto é sobre depressão. Não tem como nós lermos tudo, mas eu gostaria de destacar o que está aqui no terceiro parágrafo, diz assim: boa parte das postagens das pessoas mostram apenas as boas coisas da vida, mas o nosso inconsciente acaba acreditando que todos têm uma vida melhor do que a nossa. Ou seja, a pessoa já não está bem, a pessoa já está meio para baixo, já não está com uma autoestima elevada e fica nas redes sociais, só se alimentando. Ela está recebendo ali muita informação para ela fazer uma comparação. E o inconsciente automaticamente está gerando essa comparação. Ela vê que o fulano está andando de carro novo, a fulana foi para uma viagem na Europa, a ciclana está namorando, o outro ganhou um presente da namorada e assim vai. Né? E ela começa a acreditar que aqueles poucos momentos da vida de uma pessoa que ela postou nas redes sociais define toda a vida da pessoa. E todos têm uma vida maravilhosa, só ela está aqui do outro lado da tela vivendo uma porcaria de vida. Então, ela acaba se sentindo mais triste, ela acaba se sentindo mais inferior e mais para baixo. Olha só,
Depressão é uma condição inerente ao ser humano, muitos homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram a depressão. O Salmo 73 é um exemplo do quão venenoso pode ser esse processo da comparação. Eu fiz questão de pontuar aqui o Salmo 73, porque é um salmo de Asaf, e ele justamente está fazendo o que muitas pessoas fazem no mundo virtual. Ele começa a perder a fé, ele acha que nada mais faz sentido, ele acha que em vão serviu a Deus. Mas por quê? Porque ele olhava para o ímpio, ele tinha inveja da vida dos ímpios. Até que, ele vai dizer assim, até que eu entrei no templo, e é como se a venda fosse tirada dos olhos, e ele começou a perceber que não era bem assim, né? O fim dos ímpios é terrível, e ele sempre tem o Senhor, mas ele foi influenciado. Agora, você imagina hoje, né, aqui, nas redes sociais, aonde com alguns cliques ou você só passando o dedo para cima, você fica sabendo de muita coisa a respeito da vida das pessoas. E como eu disse, a maioria só publicando as coisas boas que acontecem. Você está recebendo todas essas informações de que parece que todo mundo vive uma vida melhor do que a sua. Precisa ter cuidado. A pessoa depressiva, ela não deve investir tempo no mundo digital. Redes sociais raramente vão trazer benefícios. Pode existir outros recursos virtuais para ajudar e auxiliar na depressão, mas ficar em rede social com certeza não é uma delas. A pessoa que está passando por esse processo, ela precisa mais de gente, de toque, de momento lúdico, de momento à mesa, de interações reais que vão despertar novos propósitos para a sua vida, ok? O 2.2 vai falar de suicídio. E aqui eu gostaria de destacar o parágrafo 2º que diz assim, olha, são inúmeros os canais, como o YouTube, o WhatsApp, alguns perfis de Facebook fazendo apologia ao suicídio como se fosse um ato heróico. Ou seja, muitos que entram depressivos nas redes sociais são incentivados a cometer o suicídio. Gente, isso é muito sério. No mundo virtual existe eu costumo dizer, né, que na vida real tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, no virtual tem o CVM, que é o Centro de Valorização à Morte. Literalmente, pessoas estão lá com as suas malignidades, vendo quem está frágil emocionalmente para pegar, amarrar, incentivar a fazer coisa errada e assim por diante. Coloquei aqui 2 exemplos. Circulou, né, muito nas redes sociais esse desenho de como se enforcar. Literalmente uma criança ali aprendendo passo a passo de como fazer os nós na corda para se suicidar, para se enforcar. Isso aí estava nas redes sociais, isso aí estava sendo compartilhado, né, entre adolescentes e crianças, ou seja, é algo muito sério. Também coloquei ali uma imagem de uma baleia azul para nos lembrar do jogo da baleia azul. Né? Alguns anos atrás foi um boom aí, muitos adolescentes curiosos, né, foram querer passar as fases desse jogo, que na verdade eram desafios que envolvia ouvir alguns tipos de música, assistir alguns tipos de filmes de terror de madrugada, fazer automutilação, cortes no corpo e tal, até que o último nível era de se suicidar e infelizmente, inclusive no Brasil, nós tivemos adolescentes aderindo a essa moda. O que serviu de um alerta, né, do impacto que o mundo virtual pode sim ter, inclusive na questão de valorização à vida. Mas vai muito além disso. É assustador quando você começa a observar esse universo, né? Eu citei ali WhatsApp e Facebook, por quê? No próprio Facebook tem grupos de incentivo a suicídio. No WhatsApp, e se você entra no Facebook, coloca lá o seu número, eles te colocam em grupo de WhatsApp, já entrei nesses grupos, já botei o meu número, já entrei para ver o que eles falam. Eles tratam o ato do suicídio como um ato heróico. E compartilham músicas que você deve escutar, bandas que você deve escutar, que são, assim, bandas bem down, bem, assim, melancólicas, né, para preparar o ambiente para isso. Incentivo você a assistir vários filmes, seriados, né, que tratam desse assunto. Então, assim, é uma preparação. Sem falar, e eu cito aqui, no suicídio assistido no sentido literal, né,
pessoas do outro lado do computador têm incentivado adolescentes a ligar a webcam e compartilhar o ato heróico dele de se suicidar. Então é seríssimo esse problema, e pessoas que estão em situação agravada nas emoções não devem ficar circulando aí no mundo virtual. Depois, a questão da timidez extrema. Pessoas que são muito tímidas encontram no mundo virtual um paraíso, um refúgio. Por quê? Ele cria um avatar, um bonequinho. Se ele não é contente com a aparência dele, cria lá um avatar e age como avatar. Se ele não gostou de uma interação, bloqueia. Só que no mundo real não é assim. E tudo que ele está fazendo no mundo virtual, na verdade, tem servido de um reforço para ele acabar ainda num isolamento maior, em vez de resolver o seu problema de timidez extrema, que pode estar, sim, lhe prejudicando. Então, é algo também que precisa ser observado. E coloquei também a questão das ações inconsequentes. Fiz questão de colocar assim no primeiro parágrafo. A internet tem se revelado também como um lugar muito assustador, expondo a essência da maldade humana e como seria um mundo sem respeito e sem amor. Porque atrás de uma tela, todo mundo se sente com o poder de um juiz, de julgar, de ofender, de falar. Por trás de uma tela, os covardes se tornam corajosos, né? E assim por diante. Então, acaba se gerando muito tipo de conteúdo ruim, conteúdo perverso, e as pessoas agindo de maneira inconsequente. Eu coloquei aqui no final desse 2.4 o seguinte: especialistas afirmam que os relacionamentos virtuais, por não terem a interação entre as pessoas com a observação da sua reação em linguagem corporal, potencializam as pessoas a falarem e fazerem coisas que jamais fariam pessoalmente. É uma grande verdade. Se eu estou conversando com o fulano aqui, eu falo uma coisa, o fulano não gostou, ele já vai me olhar atravessado. Esse olhar atravessado dele já me limita. Opa, eu vou comedir as minhas palavras, eu vou cuidar com as minhas palavras para não ofendê-lo. Por quê? O simples olhar, a reação dele já gerou esse impacto em mim. Quando eu estou aqui falando para uma tela, não sei como está sendo o impacto de quem está recebendo. Consequentemente, as pessoas acabam falando muito mais bobagem e nem pensando direito no que pode estar gerando de reação na vida de quem está recebendo. Aplicando o texto aqui do ponto 2 diz assim: não esqueça que todo esse conteúdo pode intoxicar a alma e enfraquecer os laços de amor e pureza de qualquer indivíduo. Filtrar conteúdos virtuais é uma prática necessária atualmente. Não permita que o lixo da web seja despejado na sua vida. Então, isso é importante, né, você estar atento, porque tem tanta gente produzindo só lixo, só lixo, só lixo, e quando você escolhe absorver tudo aquilo, isso vai te fazer mal, isso vem para você e vai afetar a sua alma, a tua qualidade emocional. Então, atenção e vigilância. No ponto 3, nós falamos sobre perversidade por trás das telas. E a gente fala de conteúdos perigosos. Conteúdos perigosos no sentido de muita violência, muita imoralidade. O que bomba na web geralmente são coisas de acidentes, catástrofes, violências, fofocas, imoralidade. Então, geralmente, o que bomba na web é isso. E se você não cuidar, você está absorvendo tudo aquilo. Brigas acontecem na escola, antes se chamava a direção. Hoje pega o celular, filma, 1 segundo depois já está no WhatsApp de todo mundo, né? E a mesma coisa acontece com tudo. É um acidente, é uma briga de trânsito, é uma briga em casa, qualquer coisa, né? Chega ali. Eu me lembro e você, professor, pode também trazer à memória aí aquilo que os seus alunos já receberam. Eu me lembro de uma vez que teve rebeliões aí nos presídios do Brasil e eles estavam, literalmente, os bandidos matavam um a outro e filmavam, né? Um cortando a cabeça do outro, um abrindo o coração do outro. Você já parou para pensar nisso? Coisas que antes era visto só em Hollywood, a gente tinha ainda, né, lá no nosso inconsciente, sabendo que aquilo ali era fake, né? Era tinta em vez de sangue e tal. Mas aquilo que estava ali no WhatsApp era real.
E era como se você estivesse num ambiente tão tóxico como dentro de uma cadeia onde estava acontecendo vários assassinatos. Você parou para pensar nisso? Vai ter um impacto, sim, direto na sua alma. E aí, professor, você pode fazer uma pergunta para os alunos da sua turma. Se eles acreditam que o aumento, por exemplo, de pessoas com síndrome de pânico tem a ver com todos esses conteúdos que nós estamos recebendo? Você pode também perguntar o que eles têm feito para que todo esse conteúdo não seja absorvido, né, por nós. Então, muitas interações podem ser feitas a partir desse ponto. Depois, tem também a questão do impacto nas novas gerações. Aqui eu coloquei a questão dessas brigas na escola, mas também, né, a questão de tanto conteúdo imoral, pornográfico, que infelizmente tem alcançado aí essa nova geração. Aqui eu fiz questão também de trazer essa imagem, né, e coloquei como sugestão para você, professor, fazer a pergunta: quem sabe o que é Dark Web ou quem sabe o que é Deep Web? Porque geralmente as pessoas não têm nem ideia do que é isso, né? O que é Dark Web ou Deep Web? Enfim, aqui nessa imagem você percebe que a ponta do iceberg que está para fora é a internet que nós conhecemos, é as redes sociais, é o Google, né? É o que aí os buscadores conseguem indexar. Agora, tudo que está para baixo é um mundo que, na verdade, a maioria das pessoas não tem acesso. Mas, se assustem, muitas crianças, adolescentes e jovens, eles navegam por lá. Eles estão lá. Geralmente, quando eu pergunto numa classe de adultos, né? Quantos sabem o que é Deep Web ou Dark Web? 2, 3, assim, de 50 levanta a mão. Agora, se eu estou numa sala de aula com 30 alunos, praticamente metade já sabe o que é Dark Web. Ou seja, de 30 alunos, 50%, 15 deles vão levantar a mão e sabem. Muitos, por curiosidade, foram ver o que tem, o que é, como funciona e assim por diante. Enfim, a Deep Web e a Dark Web são terras sem leis, né? Geralmente usados também para coisas confidenciais, né? Mas lá se você consegue comprar arma, comprar órgão humano, tráfico humano, comprar qualquer tipo de loucura que você possa imaginar nesse mundo, a Dark Web ela oferece. Loucuras, né? E infelizmente essa nossa geração está navegando por esse mundo perverso. E lá também, né, um dos conteúdos mais nojentos é a questão da pedofilia, né? Imagens de crianças nuas sempre são compartilhadas nesse universo. Para concluir o ponto 3, coloquei assim: há uma grande necessidade dos pais responsáveis atentarem para a relação dos filhos com o mundo virtual, a fim de evitarem esses riscos psicológicos. A falta de limitação e supervisão quanto ao uso da internet tem oferecido às crianças e adolescentes uma liberdade perigosa. Assim como uma faca é extremamente útil na mão de alguém apto, pode ser mortal na mão de quem não a sabe usar. Assim também, para o acesso a muitos conteúdos da web, é necessário maturidade e cuidado. E por fim, para nós finalizarmos, o ponto 4, Deus é o refúgio para a alma cansada. E o 4.1 fiz questão de colocar ali: encha-se do que é bom. Precisamos todos os dias buscar o Senhor com intensidade, sabendo que, se não o fizermos, a carência de nossa alma vai nos levar a procurar lixo para suprir uma necessidade que só encontramos em Deus. Ou seja, a internet, as redes sociais vão oferecer muito lixo para tentar matar a fome da sua alma. Mas o que preenche é somente Deus. É aquilo que eu até coloquei na lição, o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Infelizmente, a internet está cheia de cisterna rota, né? Cisterna vazia, que não produz água. E tem muita gente presa nessas cisternas procurando água que não vai achar. É só Deus. E por fim, coloquei aqui também a importância da meditação nos Salmos, que muitos Salmos falam dessa alma cansada que precisa de Deus, e quando nós meditamos nos Salmos, nós sim encontramos ali suplemento para ajudar a nossa alma, fortalecer a nossa alma. Enfim,
O aplicando o texto diz assim: Deus sabe perfeitamente de nossas limitações, incluindo nossas limitações emocionais. Quando se sentir cansado e desgastado, quando a ansiedade e a depressão tentarem tomar seu coração, ou mesmo nos momentos em que a comparação tenta gerar em sua alma incredulidade e dúvida em relação ao cuidado de Deus, lembre-se que Ele é um Pai zeloso e de amor, que cuida de nossas vidas até mesmo em meio aos vales de sombra e morte. E por fim, a nossa reflexão da semana diz assim: apesar de que durante muito tempo algumas correntes teológicas tentaram menosprezar as emoções, o Espírito Santo comunica sua vontade através daquilo que sentimos. Infelizmente, muitos não entendem a importância de cuidar de suas emoções. A maior parte das pessoas procuram um médico quando sente alguma dor no corpo, mas negligenciam as dores da alma. Qual tem sido o seu cuidado com as suas emoções? E que você, professor, possa, juntamente com os seus alunos, concluírem que precisamos cuidar da nossa alma e das nossas emoções no mundo virtual, porque estamos sendo muito afetados. Vigiar e seguir os princípios da palavra de Deus é o que fazem a diferença. Que Deus vos abençoe.